Vamos nesta manhã falar sobre os dons, 9 dons, os 9 dons do Espírito Santo. E o que são dons? Dons é algo que Deus dá, por isso é um dom. Ou seja, não provém de nós, não tem a ver com o nosso estudo, não tem a ver com a nossa capacidade, não tem a ver com a nossa aptidão natural. Os dons espirituais são dados totalmente por Deus. E têm um propósito. Não é o propósito pessoal, mas é o propósito do todo, do congregacional. Ou seja, Deus nunca dá um dom para eu me aproveitar dele. Deus sempre me dá a mim e a vocês um dom para que eu possa abençoar os outros. Se uma pessoa pensa, e há no livro dos Atos, Deus derramou do seu Espírito Santo e um homem chamado Simão quis aquilo para ele para fazer negócio. E aí foi a primeira tentativa de negócio dentro da igreja, que é chamada a simonia. Nós estamos contra a simonia. As coisas de Deus não se vendem. Deus não é uma mercadoria. Deus dá, inclusive a salvação que nós temos é pela graça. A Bíblia é clara em dizer: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, uma dádiva de Deus. Sabe, em verdade não há apenas 9 dons, há mais. Há 3 listas de dons. Eu não vou nesta manhã falar deles todos. Nós temos primeiro a lista de Coríntios. Nós temos também a lista de Romanos e Coríntios 12, 27, a primeira é 12, 11 a 11 e 27, 31, volta a falar disto. E depois, certamente, nós também temos Efésios, que é mais os ministérios, que também são dádivas de Deus à igreja, ok? Então eu não vou falar de todas essas listas, irei falando com o tempo, mas nesta manhã eu quero falar acerca dos 9 dons que Paulo, portanto, fala em 1 aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 1 a 11. Eu vou pedir se lá atrás eles me podem projetar 1 Coríntios 2, 12, 1 a 11. E peço que possam abrir as Bíblias para estar com estes versículos diante dos vossos olhos, porque é aqui que vamos meditar nesta manhã. Então, eu vou ler outra versão, provavelmente diferente até da que está, mas não faz mal, diz o mesmo, com palavras diferentes, com sinónimos, digamos assim. Diz assim: meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. E aqui está nesta versão acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Infelizmente, a ignorância é a mãe de muitas pessoas. E a ignorância não é boa para ninguém. E eu oro a Deus para que a ignorância não faça parte da nossa vida espiritual, nem sequer da nossa vida normal. É bom que nós tenhamos conhecimento, especialmente das coisas de Deus, das coisas da palavra, para que ninguém, em nome de Deus, nos engane. Então, se Paulo faz um ênfase neste capítulo 12 sobre os dons espirituais e até diz: não quero que sejais ignorantes, e noutras palavras diz: eu quero que vocês saibam a verdade acerca dos dons espirituais, é porque eles são importantes na igreja de hoje. Os dons espirituais são importantes porque eles são dados por Deus à igreja. Eu não posso, nem vocês podem, prescindir de algo que Deus nos coloca diante de nós e é para nós como igreja, como povo de Deus. Então é importante que saibamos valorizar tudo aquilo que Deus dá à sua igreja. E nós temos que falar, pregar, ensinar acerca de tudo aquilo que Deus não somente dá, mas toda a sua palavra, porque é ela que nos faz sábios para a vida eterna. E Paulo está a falar a pessoas que noutro tempo, a maioria, seguiam ídolos. Por isso temos o termo pagão,
não eram judeus que acreditavam num só Deus, eram pessoas que tinham vários deuses, eram pessoas que, digamos, tinham uma vida, alguns deles, bastante devassa, bastante fora daquilo que era a vontade de Deus. Inclusive a cidade de Corinto era um antro de perdição, era um lugar onde havia um templo, onde mais de 1000 mulheres, davam o seu corpo para esse culto. Então, ao atardecer, desciam à cidade e vendiam os seus corpos, portanto, aos cidadãos. E muita gente viajava só para ir àquela cidade. E foi aí que nasceu uma comunidade cristã. E agora esta comunidade cristã, ela tinha que saber os dons de Deus. É verdade que no meio de toda aquela cidade havia pessoas guiadas e dirigidas e que falavam em nome do diabo. Havia as pitonisas que transmitiam palavras falsas e erradas que levavam muitas vezes o povo à destruição. Mas agora, quando Jesus chegou àquela cidade, houve uma transformação na vida de homens e mulheres que deram o seu coração a Jesus. E agora o desejo de Paulo é que eles saibam diferenciar sobre aquilo que é espiritualmente verdadeiro, daquilo que não presta, daquilo que não serve. E, meus irmãos, é importante que nós, como igreja, saibamos que Deus tem dado dons à sua igreja e Deus quer usar cada um de nós que estamos aqui com dons espirituais. Se ainda não tens nenhum dom, pede a Deus: Senhor, dá-me aquele dom que tu quiseres dar-me, porque eu quero servir na tua igreja, no teu corpo, quero ser uma bênção. Então diz, quando ainda eram pagãos, desviados para a adoração dos ídolos. Eu dou graças a Deus que nesta manhã nós temos feito a adoração correta. Temos adorado a Deus em espírito e em verdade. Não estamos aqui para adorar homens, não estamos aqui para adorar ídolos, estamos aqui para adorar o único que é digno de receber a glória, a honra, o louvor e a adoração. Este é o nosso Deus, aquele que nos fez à sua imagem e semelhança, aquele que providenciou uma grande salvação para toda a humanidade através do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E a Ele curvamos, e a Ele nos ajoelhamos, e a Ele proclamamos que só Ele é o Senhor, só Ele é o Salvador. E diz mais, eram desviados para a adoração dos ídolos. Portanto, eu quero que vocês saibam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz maldito. Há palavras que nunca devem sair da boca de um cristão. O amém foi muito fraquinho. Há palavras que nunca devem sair da boca de um cristão. E uma delas é amaldiçoar alguém. Deus não te chamou a ti, Deus não me chamou a mim para amaldiçoar, mas para abençoar. Abençoa. Abençoa. Quando algum crente se põe a amaldiçoar, eu acho que ele é de outro espírito. Às vezes vejo posts no Facebook de pessoas que parece que ainda não encontraram Jesus, porque os vejo a amaldiçoar. Vejo-os até a pôr alegria em circunstâncias terríveis da sociedade. E nós temos é que ter misericórdia. Misericórdia daquilo que está a acontecer na nossa sociedade. Você e eu, como nascidos de novo, não podemos amaldiçoar ninguém. Havia aí uma certa igreja que eles tinham a mania de amaldiçoar as pessoas quando saíam. Deus nos guarda amaldiçoar alguém. Estamos de acordo? Nós só temos que abençoar. A última palavra é Deus que a tem, não somos nós. Deus não me chamou a mim nem a vocês para amaldiçoar, mas para abençoar. Amém? Para abençoar. Depois com as pessoas, Deus vai tratar com elas, certamente. Mas não é a sua função nem a minha função. A minha função é continuar a proclamar a paz, o amor, a verdade sobre todas as coisas. Então ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz, maldito seja Jesus.
E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. E eu nesta manhã digo Jesus Cristo é o Senhor. Diga comigo, Jesus Cristo é o meu Senhor. Amém? É o nosso Senhor. Porquê? Porque o Espírito Santo, Ele fala aos nossos corações. E podemos proclamar esta grande verdade com toda a autoridade, mas também com toda a alegria, que Jesus Cristo é efetivamente o nosso Senhor. Você sabe quantos milhares de cristãos foram mortos e continuam a ser mortos hoje por causa de dizer Jesus Cristo é o meu Senhor? Há governos que obrigam os cristãos a dizer não, Jesus não é o teu Senhor, mas eles continuam a confessar Jesus é o meu Senhor e morrem por causa dessa grande confissão. E Ele continuará a ser o nosso Senhor sobre todas as coisas. E agora diz, existem diferentes tipos de dons, mas o mesmo Espírito os distribuiu. Existem diferentes tipos de ministério, mas o mesmo Senhor é que deu. Existem diferentes formas de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. Não é para o bem individual. Não é para eu me autopromover, mas é para eu ajudar os outros. Então os dons de Deus, lembra-te disto, nunca são dados para que tu fiques inchado. Eu não gosto nada daqueles que dizem, pastor, eu tenho isto, eu tenho aquilo, eu tenho o dom disto, eu tenho o dom daquilo, eu tenho o dom de não sei o quê. Que baboseira. Se tens, foi Deus que te deu. Se foi Deus que te deu, não é teu, é de Deus. Mas há gente que incha. Mas sabe tudo aquilo que incha? Desincha e alguns passa, outros não passa. A um é dado pelo Espírito a palavra da sabedoria. Ok? Depois, vamos falar deles todos. Pelo menos estes 9. Vamos ver se temos tempo. Palavra de conhecimento. Fé, curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Já agora deixem-me dizer, eu já tenho dito isto e volto a dizer. Há por aí comunidades que dizem assim, irmão Hélio, profetiza para o irmão que está ao teu lado. Desculpe, isso não é normal. Você só pode profetizar se Deus lhe der profecia. Não sou eu cá como pastor, pregador, que digo ao outro para profetizar para o outro, porque a profecia vem de Deus. Estamos aqui? Então cuidado com o pregador que diz, irmão, profetiza para o irmão que está ao teu lado. Ou outro que diz, vamos todos falar línguas. Mas como é que vamos todos falar línguas? Vamos todos falar línguas se Deus der as línguas. Isto não é um botão que carrega aqui e põe lá, pá. Não, desculpem lá. Alguma coisa está mal nesse tipo de ordens. E por isso a Bíblia diz, não sejam ignorantes. Acerca dos dons. Nós temos que saber. Então é interessante a maneira como Paulo começa este capítulo dedicado aos dons espirituais. O seu desejo, como já vimos, é que os crentes soubessem a verdade acerca dos mesmos. Infelizmente, e eu já disse isto, a ignorância é a mãe de muitas pessoas, e além da ignorância é a falta da verdade, já seja por interesses pessoais, já seja por maldade, ou já seja por ignorância. E para compreender melhor os 9 dons do Espírito Santo, que Paulo menciona aqui, na 1 Coríntios 12, 1 a 11, o melhor, e não fui eu que fiz isto, é a maioria dos estudiosos, dos autores, dos teólogos, eles dividem estes dons em 3 categorias. 3, ok? São 9, é fácil, 3. Grupos de 3. Porquê? Porque nesses grupos de 3 há muitos dons similares, e já vamos explicar. Então, para nós estudarmos, é mais fácil na nossa cabeça ter 3, dá 9, está bem? Isto é apenas, não está lá, não diz na Bíblia que tem que ser assim, mas podemos dividi-los desta forma. Eu já disse que Romanos menciona profecia, serviço, ensino, exortação, incentivo, dar, liderança, compaixão.
1 aos Coríntios já nós lemos, e 1 aos Coríntios 12, 27, 31 fala do apostolado, ajuda, assistência e administração. E depois Efésios menciona evangelismo e pastoreio, além de outros. Mas para não repetir todos os dons que já foram dados, e eu não vou ter tempo de falar de todos eles, falei apenas rapidamente. Esta divisão, como eu já disse, não aparece explicitamente no texto bíblico, mas claro que é aceite normalmente. Então nós vamos falar agora das três categorias principais. Temos dons de revelação, 3. Temos dons de poder, 3. E dons de inspiração, 3. Okay? 3. Repito, dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. Então vamos lá. Cada categoria agrupa dons com uma função, como eu já disse, similar. Já seja para conhecer, atuar ou falar segundo a direção sempre do Espírito. Porque se não for de acordo com a direção do Espírito, esses não serão dons espirituais. Então, temos em primeiro lugar os dons de revelação. Ou seja, é o poder que Deus concede para conhecermos algo sobrenaturalmente. Porque o natural eu conheço. O natural vocês conhecem. Mas o sobrenatural Deus é que conhece. Okay? Então estes dons não são naturais. Mas pastor, eu ponho-me a pintar e tenho uma inspiração. Esse é o teu dom natural. Eu estou a falar de dons espirituais que são dados totalmente por Deus. Então nós temos palavra de sabedoria. Depois eu vou explicar o que é a palavra de sabedoria. Agora vou passar rapidamente, depois vou explicar e usar versículos bíblicos para confirmar aquilo que estou a dizer, para vocês irem à Bíblia e encontrarem lá aquilo que eu estou a dizer com o resultado prático da evidência e do mover desses dons do Espírito Santo. Então, de uma forma geral, a palavra de sabedoria, e vocês e eu conhecemos pessoas que até dizem, é muito sábio. Vocês às vezes não têm essa expressão. Esta pessoa é muito sábia. Mas não é isto que estamos a falar, cuidado. Esta é uma sabedoria que vem diretamente de Deus. Não tem a ver com o tempo que eu levo de conhecimento, com os estudos que eu tenho, com a experiência que eu tenho, com o meu conhecimento. Não tem nada a ver com isso. Essa sabedoria é dada no momento por Deus, num momento determinado, ok? Não tem nada a ver de coisas humanas. Tirem fora tudo o que seja humano. É Deus que usa e traz essa capacidade dada pelo Espírito para aplicar o conhecimento divino a uma situação particular, oferecendo soluções ou respostas de acordo e segundo a vontade de Deus. E é importante, por isso a Bíblia até diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o quê? O que o Espírito tem para dizer à igreja. Ou seja, ainda hoje o Espírito Santo quer falar à igreja. Quer falar a nós, quer falar aos nossos corações, às nossas vidas. Porque Deus sempre tem o melhor para nós. Deus não tem qualquer coisa para ti. Deus tem o melhor para a sua igreja. Deus tem o melhor para o seu povo. Deus continua a ter bênçãos para abençoar o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra de ciência ou conhecimento é a revelação sobrenatural de factos ou informação que a pessoa jamais poderia conhecer de forma natural. Mas que Deus dá ali uma leve desse conhecimento. E tu não sabias nada. E de repente o Espírito Santo diz, é isto. E tu dizes, obrigado, Senhor. Se não fosses tu, eu não sabia. Mas tu revelaste-me a mim esse conhecimento que pode ser aplicado agora mesmo, porque eu estou necessitado desse conhecimento, dessa ciência, dessa verdade que eu não sabia. E a outra que também eu digo que é muito necessária hoje é o discernimento de espíritos. E o discernimento de espíritos é a habilidade espiritual para distinguir entre o que é do Espírito de Deus, o que é do espírito humano e o que é do espírito do capeta. Hoje usei um termo, podia usar outro. Do diabo, prontos. E vocês sabem, irmãos, eu ia falar nisto, mas estou a pensar num caso.
Paulo, no princípio do seu ministério, na cidade de Filipos, não se deu conta que uma jovem que estava a falar a verdade naquele momento, estava a falar em nome do diabo. Veja lá, Paulo no primeiro momento não se deu conta, foi depois o Deus que lhe abriu a mente, para ele se dar conta que aquela jovem não estava a falar da parte de Deus. E sabe uma coisa? Hoje há muita gente que é enganada. É enganada. Nós temos que ter cuidado em saber diferenciar o que é de Deus, o que é do homem e o que é do diabo. É urgente sabermos com que espírito essa pessoa está a falar. Essa pessoa que vem até nós, vem em nome de Deus, vem com a verdade, vem com a pureza, vem com a sinceridade, vem com a honestidade, ou vem para nos enganar e colocar uma rasteira para ver se nós caímos. Irmãos, eu todos os dias peço este discernimento. Sabe porquê? Se não me telefonam 10 a querer me enganar, é pouco. Todos recebemos telefonemas todos os dias de gente a querer nos enganar. Olha, se vocês começarem em inglês, até um telemóvel de Portugal, ou não sei o quê, I don't speak English. É melhor dizer, não speak nada. Já está ali a preparar-se algo para o enganar. O telefone hoje é uma grande armadilha para enganar muitas pessoas. É mundial isto é mundial. Meio mundo a tentar enganar outro meio. E depois não é só isso. Pessoas que vêm em nome de Deus, mas o Deus deles não é o nosso Deus. Pessoas que se querem fazer passar por espirituais, mas eles não têm o Espírito de Cristo. Então, meu irmão, pede a Deus, vamos pedir a Deus que nos dê Espírito também de discernimento. Na sociedade que estamos a viver, nós precisamos de discernimento espiritual. Porque o inimigo está a atacar, é o último ataque, diria eu. E ele procura, se possível, destruir-nos a nós, filhos de Deus, imagina. Nós temos que vigiar e orar para não entrar em tentação. Nós temos que ter cuidado, irmãos, porque o inimigo quer nos destruir. Fiquem com isto na vossa mente. O inimigo quer nos destruir a todos. O inimigo quer destruir a nossa família, as nossas vidas, a nossa igreja. O inimigo quer destruir, irmãos. E porque nós sabemos que ele quer destruir, nós temos que nos armar com as armas espirituais. As armas que ele nos deu, não as tuas nem as minhas armas carnais. Todos temos armas carnais. E a pior das nossas armas carnais é esta aqui. Mostrem lá a vossa língua. É muito má. Não há coisa pior em nós que esta coisinha tão pequena. E que pode fazer tanto mal quando é usada pelo diabo. Ou não pode. Já vi pessoas serem destruídas. Calúnias, mentiras, falsos testemunhos, pessoas que foram para a prisão por falsas calúnias. Vocês não conhecem, não leem as notícias. 40 anos preso, descobriu-se agora que ele não era o culpado. O desgraçado teve lá 40 anos na prisão, não foi 24 horas. Há tempos ouvi uma história tremenda de um pastor que uma mulher destruiu, uma mulher que trabalhava no hospital, era enfermeira, e esse homem teve um acidente, ela viu partes do corpo que só ele é que sabia, e depois usou isso para levantar calúnias a esse pastor. A família abandonou o pastor, a mulher abandonou o pastor, a igreja abandonou o pastor, o homem miserável, e mais tarde ela apanhou um cancro, estava a morrer e confessou que afinal era mentira tudo que ela levantou contra esse pastor. Já tinha destruído. Foram ter com o homem já estava destruído há muitos anos. A língua. Veja lá, o barco tão grande, com um pequenino leme, vira. A língua é pequena, mas é maldosa. Um simples fósforo, diz Tiago. Com um fósforo eu posso incendiar Portugal quase. Fósforo, tão pequenino. Irmão e irmã, não usa a tua língua para difamar ninguém. É melhor estar calado que falares a mais. Sabe qual é um dos maiores problemas de todas as igrejas no mundo? É a língua. Justamente aqueles que falam mais que a conta. É melhor aprendermos às vezes a estar caladinhos. Não estivestes, não vistes, cala-te.
O amém foi muito fraco, mas enfim, pode ser que eu vá arranjando uns quantos adeptos mais, mas pronto. Isto também já, ainda não perdi a esperança, por isso continuo a pregar. Depois temos os dons de poder. Temos a fé, não se refere à fé salvadora, mas sim a uma fé especial, sobrenatural, que, como diz a Bíblia, que move montanhas, que confia em Deus sem duvidar, inclusive nas circunstâncias difíceis. Depois temos os dons de cura, que é a capacidade de ministrar cura divina aos doentes, mediante a direção do Espírito Santo. Dom de fazer milagres, aqui os milagres não é no físico. Olha, por exemplo, um exemplo muito rápido. Pedro andou sobre o mar. Pessoas que lhe deram veneno para beber e Deus operou o milagre, porque se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Esse é um milagre. Estão a entender? Portanto, há coisas que são milagres, há outros que são curas. Temos que saber diferenciar. Então nós temos a fé, a cura e os milagres. Depois temos os dons de inspiração. Alguns chamam dons vocais ou dons de alocução. Poder para falar sobrenaturalmente. Nós temos a profecia, que é o dom de proclamar uma mensagem direta da parte de Deus. Outra coisa que se diz aí, profetiza para o irmão que está ao teu lado. Tu não profetizas nada, pá. Se Deus não te der profecia, quem é que vais profetizar? Estamos a brincar com a profecia ou quê? A profecia não é uma brincadeira, meus amados irmãos. Eu já vi profecias destruírem vidas de pessoas, é? Porque a profecia pode ser manipulada. Tu podes receber uma coisa de Deus e dar à outra pessoa outra coisa. Ou tu podes ter um pensamento teu e tu pensares que isso é uma profecia e é apenas o teu pensamento. E nós temos que saber diferenciar muito bem um pensamento que vem, mesmo que seja bom. Uma coisa é um pensamento e eu posso dizer, irmão, eu gostaria de dizer-te, é diferente dizer, eu vou profetizar na tua vida. Se não for de Deus, tu estás a enganar a pessoa. Mas se é Deus que te dá a profecia, amém? Se é Deus quem te dá a profecia, fala a profecia. Agora, muito cuidado, não inventemos coisas que, afinal de contas, são pensamentos nossos. Durante o dia, quantos de nós é que pensamos tanta coisa? Até de noite acordamos e pensamos. Cada vez que eu penso, se eu pensasse que é Deus que está a falar, cabeça. É como as pessoas que sonham e acham que todos os sonhos são espirituais. E muitos sonhos são porque tu foste dormir com a barriga cheia. Comeste uma boa feijoada à noite, depois vais ter sonhos. E não venhas ter com o pastor e dizer, pastor, interprete lá este sonho. Às vezes há pessoas que me telefonam, outro dia foi da Madeira. Pastor, eu tive este sonho, quero-me interpretar. Eu disse, minha irmã, peça a Deus que lhe dê a interpretação, porque Deus não me disse nada a mim. O que é que acham que eu agora sou intérprete de sonhos? Pode haver sonhos espirituais e haver interpretação, mas Deus vai dar. Agora, por favor, irmãos, a maioria dos vossos sonhos e dos meus sonhos, desculpem, de espiritual não tem nada. O amém foi fraco. Ou vocês tudo que sonham é espiritual? Vocês misturam coisas como eu misturo. Às vezes coisas da infância, coisas que aconteceram, misturamos aquilo tudo e é uma história. Só não vai para o filme. Depois nós temos diversos géneros de línguas, que é a capacidade de falar em idiomas não aprendidos previamente. Já sejam humanos, e alguns falam da língua dos anjos, mas na Bíblia eu só encontro um versículo que fala da língua dos anjos e não diz que os anjos tenham outra língua. Portanto, eu não faço doutrina desse versículo, porque não estou autorizado a fazer, porque para fazer doutrina tinha que ter mais que um versículo. Como não tenho, fico por aí. Porque a gente gosta de inventar. Eu não gosto de inventar. Escrito está escrito. Não está escrito, não está escrito. Nós temos de ter cuidado em andar à procura de coisas. De que cor era o cavalo que Paulo montou quando caiu? Se calhar não era um cavalo, era um camelo. Ou era um burro. A Bíblia não me diz onde é que ele ia montado. Por que é que eu vou estar aqui a discutir o cavalo, se foi o camelo, se foi uma burra ou um burro? Para que discutir isso? É importante para vocês? Ou o importante é que Paulo se converteu a Jesus? É que há pessoas que são fantásticas. Dão importância àquilo que não é importante.
E nós temos que dar importância àquilo que é importante, àquilo que é fundamental, àquilo que edifica, àquilo que constrói, àquilo que ajuda. Nós deixemos-nos de tanta coisa. Vocês sabem, uma vez foram discutir quantos anjos cabiam na cabeça de um alfinete. E puseram-se lá horas a estudar, a discutir. Vocês podem continuar a discutir, vê lá quantos anjos cabem lá nessa cabecinha do alfinete, não vai chegar a nenhuma conclusão. Irmãos, às vezes nas igrejas aparece cada uma que até parece que é mentira. Há coisas tão importantíssimas e vamos dar lugar. Irmãos, ainda há gente a tentar procurar o dia da vinda do Senhor, o dia e a hora. E andam ali a Bíblia toda e fazem raízes quadradas e fazem geometria e estão ali a ver, se dizem, e alguns já se atrevem a dizer, é no 2027. Mas se Deus disse que o dia e a hora ninguém sabe, porque é que você teima em andar a procurar uma coisa que Deus não revelou? Se Deus quisesse revelar, estava lá. Não precisava da sua cabeça, porque a cabeça dele é muito melhor que a sua e que a minha. Aliás, ele não tem problema de cabeça, quem tem sou eu e vocês. Por isso ele é Deus e eu não sou um ser humano, necessitado da sua graça e do seu amor. Então, irmãos, por favor, não agarrem-se a coisas banais. Nós temos coisas tão importantes, tão fundamentais, onde nos agarrar. Porque é que vamos perder tempo com coisas que a própria Bíblia não nos revela, Deus não nos revela. E está escrito coisas difíceis de entender que os indoutos torcem. Olha, eu não quero torcer nada. Depois nós temos a interpretação das línguas. Sim, Deus dá interpretação. Eu sei que isto para muitos é difícil de entender, e eu reconheço como homem, não entendo muitas coisas, mas eu não estou a falar nada humano, estou a falar de algo sobrenatural. E se eu acredito num Deus que tem todo o poder, que não tem limitações, eu tenho que acreditar que Deus faz como Ele quer. Quem sou eu para dizer a Deus a forma, a maneira como Ele faz? Ele é soberano. Mas é interessante que Ele usa homens e mulheres. É interessante que esses dons Ele deu aos homens, deu às mulheres, para edificação, para a bênção do corpo de Cristo. Então, vamos agora explicar bem, que horas são? Ainda tenho. Dom de palavra de ciência ou palavra de conhecimento. A palavra ciência é conhecimento, ok? O conhecimento. O dom de palavra de ciência, também conhecido como palavra de conhecimento, é a revelação sobrenatural de uma informação específica que não se pode conhecer por meios naturais. Tirem o natural sempre disto. Se vocês quiserem entender isto com o natural, vocês não vão entender. Nós temos que entender isto sempre numa perspectiva sobrenatural, divina. E o divino vocês não o podem acumular na vossa mão. O conhecimento que eu tenho, se calhar, acumulo aqui num punhado. Deus não se acumula na mão de ninguém. Por isso Ele é Deus e você é uma criatura. Este conhecimento pode referir-se a uma pessoa, a uma situação, a uma circunstância tanto passada como presente, mas que o Espírito revela pelo Espírito Santo, sempre com um propósito claro. As coisas de Deus não são indefinidas. Deus sempre tem um propósito. Querem exemplos bíblicos? Vou-vos dar agora exemplos bíblicos. O apóstolo Pedro, não sei se estava no escritório, não sei se ele tinha escritório, se ele estava no aposento alto, se ele estava na casa de alguém emprestado, não vou entrar também nesses pormenores, porque também já há aí um pregador que diz que Jesus era muito rico, tinha uma casa na praia. Uau! E naquele tempo, quem tinha casa na praia eram os pobres. Mas a pessoa hoje, que queria ter alguns queriam ter uma casa na praia, eu também, e vocês também, não era? Assim, a ver-se ali, pronto, aqui estamos mais perto, se víssemos a costa da Caparica à praia, já estávamos felizes. Mas se fosse um Mediterrâneo, mais felizes estávamos. Mas pronto, já há gente que fica... Então inventou esse pregador, eu não vou dizer o nome, até podia dizer,
Jesus era riquíssimo, tinha uma casa na praia. Os ricos sabem onde é que eles estavam? Nas muralhas dentro. Aqui em Portugal, onde é que estavam os que tinham? Era nas muralhas, lá dentro. Não estavam cá fora. Cá fora tinha quem não... Os primeiros a morrer eram os que estavam lá fora. Portanto, essa história, irmãos, de dizer que Jesus era rico, tinha uma casa na praia, e depois dizem que Jesus era pequenino, e ele fazia móveis, dizia, agora faz-te mesa de cabeceira. Parecia uma mesa de cabeceira. Eu quando ouço estas coisas, eu fico doente. Eu fico doente. Como se Jesus precisasse estar a fazer negócio e a fazer móveis assim de cabeça. Agora chegava o pastor Carlos ao pé de mim. Pastor Carlos, eu preciso lá para a Cova da Piedade, para a Almada, para a congregação, uma mesa para a ceia do Senhor. Então ia orar, Senhor Jesus, faz uma mesa nesta noite. Enfim. Mas o apóstolo Pedro, chega lá o Ananias. Sabem que era o Ananias? O nome é um nome assim um bocado esquisito. E o Ananias tinha prometido que ia vender uma propriedade. Ia dar tudo à igreja. Porque já havia havido alguns irmãos que o tinham feito. E ele, para ficar bem na fotografia, eu vou oferecer que é para eu ser grande. Chegou lá ao irmão Pedro e disse, irmão Pedro, está aqui o dinheiro que eu disse que dava para a igreja. E Pedro teve uma revelação de Deus e disse, este está-te a mentir. É mentira. Agora, o homem podia ter sido sincero, dizia assim, olha, eu pensei dar tudo, mas depois mudei de ideia e afinal só está cá X, mas não mentia. Está a entender? Porque na Bíblia não há nenhum momento que diz que a igreja obrigou as pessoas a dar tudo. Está certo? Não há versículos desses na Bíblia. Era de coração. Davas porque querias. Não há nenhum versículo a dizer tu tens que dar isto ou tens que dar aquilo. Era espontâneo. Agora, mentira é que não. Sabe o que aconteceu ao Ananias? Morreu imediatamente. Pô! Levaram-no e veio a senhora Safira. Nome lindo, não é? É o Opel Safira. Então, como é que está a irmã Safira? Está boazinha? Sim. Então, como é que foi a vossa venda? Foi boa? Sim. Ela já tinha posto de acordo com o marido, para mentir. Sabe o que aconteceu à Safirazinha? Pifou também. Ora, quem é que disse a Pedro o que aconteceu? Foi precisamente palavra de conhecimento. O Espírito Santo disse a Pedro a situação certa. Já tem acontecido, irmãos que contam testemunhos, de que vão para fazer qualquer coisa e o Espírito Santo diz, não faças tal coisa, não assines. Ou tanto, revela-se a nós. Ou não vais por aqui, ou não vais por ali. Também que tenham cuidado, porque às vezes agora não pensemos que tudo o que a gente ouve é o Espírito Santo, é? Também o inimigo às vezes quer brincar connosco e temos que ter algum cuidadinho. Mas também temos que ter cuidadinho e quando é assim dizemos, Senhor, desculpa lá, eu estou a pensar um bocado naquele episódio da Bíblia, vamos a ver o vosso conhecimento, de que ele disse ao Senhor, vou fazer isto, tu fazes aquilo. Gideão, ele não estava seguro, ele não queria falhar. E sabe uma coisa? Eu também não quero falhar, nem vocês. Então, às vezes, Deus não se aborrece connosco quando nós somos assim um bocadinho marretas, vamos. Porque Ele sabe que somos humanos e não fazemos com maldade. Não queremos é enganar-nos, nem queremos enganar ninguém. É prudência. Eu sei que eu preciso, vocês precisam da direção de Deus em tudo, irmãos. Nós precisamos. Se calhar, às vezes, você vai fazer um negócio e nem sequer falou com Deus. Era bom que falasse com Deus. Você vai fazer isto ou aquilo, você não falou com Deus, fale com Deus. Peça conselho a Deus. Deus está disposto a ajudar-nos, irmãos. Nós às vezes levamos as coisas assim muito simplórias, mas acreditem que Deus tem poder para nos ajudar. E está interessado em ajudar-nos. Olhe, por exemplo, foi Deus quem deu a Ananias, revelando-lhe onde é que Paulo estava e a sua condição e o propósito divino para a vida de Paulo. Deus falou a Ananias. E Ananias, ao princípio, eu ter com esse homem?
Um perseguidor dos cristãos. Até ele já levou tanta gente presa e eu vou lá ter com ele, com esse mafioso. Eu não vou. Mas Deus disse, vais. E ele foi. E foi de bênção ou não foi? Porque era de Deus. Deus revelou-lhe o lugar, o sítio. Depois nós temos o profeta Ágabo. E eu vou parar aqui que tenho muitos. Mediante revelação, ele vai antecipar o que é que iria suceder ao apóstolo Paulo em Jerusalém. Que ia ser preso. O Espírito Santo mostrou-lhe. Olha, ele vai ser preso assim que chegar a Jerusalém. E Ágabo avisou Paulo. Mas Paulo sabia que estava dentro da vontade de Deus. Amém? E Paulo não foi, efetivamente, e foi preso. Porque há profecias que nunca se cumprem porque são falsas. Mas as profecias de Deus sempre se cumprem. Porque, por isso, olha, há pessoas que dão assim umas profetadazinhas, está a ver? E começam a dizer coisas porque fica bonito. É como aqueles que estão sempre nas igrejas, vão atrás de todas as pessoas. Eu profetizo isto, eu profetizo aquilo, eu profetizo. Uma vez chegou ao pé de uma senhora que estava assim fortezinha, e eu profetizo que o varão que está no teu ventre, e a mulher não estava grávida, era cheinha. Mas já estava a profetizar. Vocês estão a ver a estupidez do ser humano? E essa eu ouvi. Até pensei mal da senhora. Tu não me digas que ela era solteira, tu não me digas que ela... Afinal era uma falsa profecia. Muito cuidado, irmãos. Só entregue aquilo que for de Deus, por favor. Deixe-se de profetadas. Mas se Deus lhe dá uma palavra, entregue a palavra. Entregue a palavra. Dom da palavra de sabedoria. O dom de palavra de sabedoria é a revelação sobrenatural da vontade e do propósito de Deus junto à direção específica, como atuar corretamente diante de situações difíceis e complexas. Enquanto que a palavra de ciência revela factos, a sabedoria revela o que fazer com esse conhecimento. Exemplos. Atos 27. Paulo é-lhe revelado que vai haver um naufrágio. E Paulo diz ao capitão, olha, façam isto, especificamente. E por causa disso, a vida de todos aqueles homens foi poupada. Quem é que sabia? Deus, que é o único que sabe o futuro. Transmitiu a Paulo. Paulo transmitiu ao comandante, neste caso, ao responsável. E a vida de todos foi salva. Amém? Então, isto é muito, muito importante. Outra coisa também, sabedoria. Perante a queixa sobre a ajuda às viúvas em Jerusalém, os apóstolos tomaram uma sábia decisão, guiados pelo Espírito, e estabeleceram o ministério dos diáconos. Eu estou certo que foi o Espírito Santo que lhes disse a forma e a maneira, porque se não fosse o Espírito Santo, a cabeça deles não se lembrava de fazer tal coisa. E se formos a ver muitas coisas, nós dependemos totalmente do Espírito Santo. Às vezes até podemos nos atribuir a nós porque somos vaidosos. Mas se somos sinceros, temos que dar glória a Deus. Se somos sinceros, dizemos, se não fosse Deus, esta cabecinha não pensava dessa forma. Mas pensou porque Deus lá estava a trabalhar na cabecinha, está bem? Então cuidado, não roubem a glória a Deus, está bem? Não roubemos a glória a Deus jamais. Olha, o dom de discernimento de espíritos, e eu falei há bocado sobre Paulo e Silas, com aquela jovem possuída por um espírito de adivinhação. Mas tenho outro. Quando Paulo discerne que Elimas, o mago, queria os dons para os vender. E Paulo é forte aí. E o homem pede perdão e diz que nunca isso me aconteça. Porque o homem pensava que podia negociar com as coisas de Deus. Infelizmente, hoje, há igrejas a negociar. É farinha abençoada, é vassoura abençoada, é água do Jordão, é óleo da sexta, da quinta, da sétima bênção. Eu lá sei. Flor de não sei quê. Mas tudo isso é idolatria.
Deus não é Deus de objetos. Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores lhe adorem a Ele em Espírito e em verdade. Coisas não têm valor nenhum. É tudo passageiro, é tudo superficial. Aquele que permanece é Deus e aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Amém? Não se agarrem às coisas, não façam culto às coisas. Cultuemos ao único Deus que é digno de toda a honra. Amém? E queremos continuar a adorar o único Deus que tem todo o poder. Dons de cura. Os dons de cura referem-se a uma manifestação sobrenatural do poder de Deus, mediante a qual uma pessoa recebe cura física. Eu digo, sem intervenção médica nem ajuda humana. Há aí um movimentozinho a espalhar-se em Portugal que é a cura a 10%, 20%, 30%. Como se Deus andasse a fazer as coisas às prestações. O Deus que eu conheço tem poder de uma só vez para curar. Amém? Porque é fácil, eu agora oro, Pastor Carlos, você está aqui na frente, leva você. Pastor Carlos chega ao pé de mim, Pastor Paulo, dói-me isto. E eu vou orar pelo Pastor Carlos e vou-lhe perguntar, então Pastor, eu estou na mesma, Pastor Paulo. E eu fico ferido na minha vaidade. E digo, mas Pastor, não será que você está um bocadinho melhor agora? Até ele diz, se calhar estou. Pronto, foi 10% já que o Senhor operou. No fundo, eu não admito é que não tive fé suficiente. Então eu vou dizer que é Deus que faz as prestações. Estão aqui? Estão a ver o pensamento? Cuidado com essa ideia de um Deus que está a curar. E pior ainda, é quando alguns vão à sepultura de homens e mulheres de Deus buscar poder. O poder não está na sepultura, o poder está em Deus. O poder está na pessoa do Espírito Santo. Você pode ir, não é Jerusalém que tem o poder, não é Meca que tem o poder, não é Fátima quem tem o poder. Quem tem o poder é Jesus Cristo. Todo o poder lhe foi dado a Jesus no céu e na terra. Aleluia! Então o poder é só de Jesus. Não roubem aquilo que é de Jesus, por favor. Ele é o único que tem todo o poder. Então este dom atua quando alguém ora com fé. Ou pela ação do Espírito é produzida a cura. Não se trata de uma recuperação natural do corpo, nem do resultado dos tratamentos clínicos, mas sim de uma intervenção direta de Deus. Amém? Isso é cura. Amém? Porque, irmãos, eu não tenho medo de dizer, eu estou em fisioterapia porque estou mal de uma asa. Deus tem poder para curar? Tem poder para curar. Não me curou ainda? Eu posso e vou ao fisioterapeuta. Se ficar bom, ou melhor, eu não vou dizer, Deus... Claro, Deus deu sabedoria, mas foi tudo isso. Mas eu também acredito que Deus, se quisesse no momento, tirava-me todas as artrites, artroses, bicos de papagaio e papagaia. Ficava porreiríssimo da vida. Até dava aqui uns saltos, ainda dou uns saltos mesmo assim, é? E a Escritura, deixa-me lá ver a hora. A Escritura apresenta numerosos exemplos deste dom em ação. Por exemplo, em Atos 28, o apóstolo Paulo ora por um homenzinho na ilha de Malta. Lembram-se? Na ilha de Malta, Públio. Ora pelo homenzinho. Tinha aquela coisa que às vezes alguns têm. É chato, muito, muito chato. Paulo orou por ele. E ele foi curado imediatamente. Alguns de nós que estamos aqui já oraram por nós e Deus curou-nos. Alguns de nós já orámos por outros e eles foram curados. Mas são curados todos? Não. Mas que Deus tem poder para curar? Tem. Amém? Sabe qual era a primeira coisa que todos nós que estamos aqui devemos fazer quando estamos doentes? É ir ao médico. Não, é orar. E sabe, quando nós éramos mais pobres, há 50 anos atrás, 60 anos atrás, então primeiro era a oração porque não havia dinheiro para ir ao médico. E agora muitas vezes vamos ao médico porque temos mais dinheiro. Já viu quando nós deveríamos continuar a ir ao médico dos médicos, que é Jesus. Amém? Claro que eu não estou contra os médicos. Cuidado, nem ninguém se diga isso porque ofende-me. Deus dá sabedoria aos médicos, ajuda. Temos o pessoal, aqui temos vários enfermeiros e enfermeiras, glória a Deus por eles. Eu não sei se está aqui hoje algum médico, temos congregações que estão. Glória a Deus pelos médicos e pelos enfermeiros. Não estou a falar contra ninguém, é? Também não sou como aquele que digo, não vá ao médico, e depois a pessoa morre. E você não tem peso de consciência. Cuidado. Quem é você para dizer que não vá ao médico? Agora, que a nossa obrigação como crentes é orar primeiro, é.
Você sabe, na minha casa, onde eu cresci, o meu pai e a minha mãe, a primeira coisa que sempre fizeram era orar por nós. Estávamos doentes, ora, e muitas vezes não chegámos a ir ao médico. Porque Deus curou. E esta era uma prática habitual nas nossas igrejas no passado. Era uma prática habitual. E deveria continuar a ser. O amém foi muito fraquinho. Deveria continuar a ser. Porque há poder na oração, meus irmãos. Põe a tua fé em Jesus. E algo vai acontecer. Nesta manhã estás doente, põe a tua fé em Jesus. Deus quer curar nesta manhã? Sim, Ele quer curar. Às vezes nós temos falta de fé. Mas pedimos a Deus, aumenta a minha fé, perdoa a minha falta de fé. Eu preciso que Deus aumente a minha fé, irmãos. É preciso que Deus aumente a vossa fé. Nós temos que ser homens e mulheres de mais fé, de mais confiança em Deus. Porque Deus não era Deus do passado, Ele também é Deus do presente, Ele é o Deus de agora e Ele ainda hoje continua com a sua mão estendida para operar. Louvado seja o seu nome. Crê, crê, crê que em Jesus há poder. Aleluia. Bem, eu vou ficar por aqui. Eu faço a segunda parte quando me tocar a pregar na próxima vez, porque nós não quero, alguns de vocês já estão com sono. Não, estou na brincadeira, eu não vi ninguém com sono, então é uma brincadeira minha, mas também acredito que este é um tema que ainda tem muito. Mas os irmãos veem como nós precisamos dos dons espirituais. Eu preciso. Quantos precisam dos dons espirituais? Quantos precisamos dos dons espirituais, irmãos?